Vamos fazer um parâmetro aqui de justiça. Justiça estadual, justiça do trabalho e justiça federal. A eleitoral não tem a ver com a gente, né? Pode até ter em algum caso específico, mas eu não sei. Então, quais são a quantidade de casos novos em 2020? Então, é fresquinho. Na justiça estadual. São 20 milhões de processos todos os anos, ou melhor, esse ano de 2020. Casos novos na justiça estadual, 20 milhões de processos. Se a gente for analisar aquilo que a gente pode fazer, são os não criminais. Os criminais, aí vão estar os peritos criminais, não estão os peritos judiciais. São 18 milhões de processos não criminais. 18 milhões de processos não criminais. É muita coisa. Poxa, professor, mas são 18, você acha que todos vão ter perícia? Vamos esquecer esse lado ainda da quantidade que pode ter perícia. Vamos para um outro número na justiça estadual. Casos pendentes, ou seja, nós temos os casos novos, que são 18 milhões de casos novos, tá? Na justiça estadual. Os casos pendentes são aqueles que ainda estão represados ali, que não estão conseguindo dar andamento, ou se tal já entraram, mas ainda não foi marcado perícia, alguma coisa desse tipo. Na justiça estadual, os não criminais são 54 milhões de processos. Então, se a gente fizer um parâmetro aqui, ó, 54 milhões mais 18 milhões, salvo engano aqui, dá 72 milhões de processos em 2020, que estão, bem ou mal, tramitando em todas as varas do país, pessoal. 70 milhões de processos. E aí você fala, mas eu não consigo a nomeação. Você não está procurando no lugar certo, é evidente. Isso é só na justiça estadual. Vamos para a justiça do trabalho. Então, guarda esse número 70 milhões aí. Justiça do trabalho, nós temos 3 milhões e meio de processos em 2020. E não criminal, né, também, casos pendentes, mais 4 milhões e meio. 8 milhões, 3,5, mas na justiça do trabalho temos 8 milhões. E na federal, 5 milhões mais 10 milhões represados. Tem mais 15 milhões. Eu vou fazer número bem redondo, tá? Deve ser menos, deve dar 90 milhões, mas vou chutar 100 milhões de processos. Até para fazer um cálculo fácil aqui de cabeça, senão depois fica complicado. 100 milhões de processos aí rodando na federal, na do trabalho, na estadual. E aí a gente fala assim, poxa, mas 100 milhões de processos? Não é possível, isso aí não vai ter perícia em todos. Vamos colocar 20%? Tá bom 20% de processo para vocês aí? Vamos colocar como 20 milhões de processos que necessitem de perícia? E olha que eu acho que esse número é conservador, hein? 20 milhões de processos. Aí vocês vão ter que fazer cálculo para mim. Façam aí quem tiver calculadora. Deixa eu ver se eu tinha uma calculadora aqui. A molecada tinha deixado, mas já levou minha calculadora. Eu queria fazer um cálculo para vocês. Não vai, mas faz de cabeça aí. 20 milhões de processos. E aí, pessoal, mas quantos peritos tem no Brasil? Essa é a grande pergunta. Quantos peritos tem no Brasil? Quantos peritos vocês acham que tem no Brasil? Eu colocava lá 30 mil peritos, né, atuantes. Aí o pessoal, mas como é que você sabe que é 30 mil? Deve ser muito mais. Então vamos para a realidade, pessoal, realidade. Aqui no Rio de Janeiro, quem quiser consultar também, entra lá. Cadastramento de peritos judiciais no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? Lá aparece peritos cadastrados. Eles liberam uma planilha de peritos cadastrados, inclusive mostrando a área em que os peritos estão cadastrados. Olha que bacana. Então, tudo é feito em cima de dados, de fatos. Não tem argumentinho barato. O professor está chutando. Não estou chutando. Aqui no Rio de Janeiro, se você analisar o cadastro de peritos, tem menos de 6 mil peritos cadastrados no Tribunal de Justiça Estadual. Se a gente fizer um levantamento para o Brasil inteiro, vamos pensar que o Rio de Janeiro são 10% da população brasileira aí, mais ou menos isso. Então, se a gente tem aqui menos 5 mil, põe 5 mil peritos, multiplica por 10, a gente vai ter 50 mil peritos
no Brasil. Não quer dizer que são peritos atuantes, são peritos cadastrados. Lembra aquele perito de escritório que eu falo muito, que é aquele que só se cadastra e depois não dá o próximo passo? É esse. Tá cheio. Eu diria que deve ser mais de 60%, mas eu não vou nem fazer esse cálculo. Então nós temos aí 60 mil peritos cadastrados para 20 milhões de processos com perícia. Só na estadual, tá? Então se somar o resto... Não, 20 milhões todos, eu já fiz o cálculo, 20 milhões. É muito processo para perito. Não existe perito suficiente hoje para fazer tanto trabalho. Eu me vi aqui no final do ano fazendo vistoria e dei uma pausa em dezembro e janeiro, graças a Deus, porque eu ainda tenho que entregar uns 50 laudos que ficaram represados durante esse tempo. A demanda é muito grande.